Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Uma estratégia que é bastante comum da gente utilizar em computação e, na verdade, se a gente for pensar no ambiente científico, acadêmico, é bastante comum, né, quando a gente faz pesquisa científica, é como fazer testes com o mínimo de influência possível externa. E isso é bastante importante para a computação. Então, se você quer testar se um banco é mais rápido que o outro, se uma linguagem é mais rápida que a outra, a gente precisa ter algumas estratégias ali para reduzir esse viés ou essa influência. Em inglês o pessoal chama de bias, né? Então, como que a gente reduz essa influência no resultado? Nesse exemplo e nesse vídeo, eu vou mostrar um exemplo prático aqui de como que a gente poderia fazer isso com o Express e testando ali um banco de dados, né, fictício, só para a gente mostrar essa técnica, mas é bastante importante a gente entender qual é a racional por trás disso. Tá? Então, se você for testar num sistema maior e etc., qual que seria a racional por trás de aplicar isso em um sistema que já está em produção. Antes de a gente ir para o vídeo, antes de a gente vir aqui para a minha máquina para a gente fazer a parte prática, tem aqui embaixo alguns links dos nossos cursos, das nossas outras redes sociais, onde a gente posta bastante conteúdo por lá também. Se você não é inscrito no canal, também já aproveita para se inscrever e também clica no sininho para não perder nada aqui, tá? Muita gente tem reportado para a gente que os vídeos não estão aparecendo mesmo com o sininho. Então, às vezes, desmarca aí o seu subscription, né, no canal, faz de novo e marca o sininho de novo para ajudar esse vídeo a voltar a aparecer para você e também dar um joinha para cima para ajudar a chegar a mais pessoas. Se você está gostando desse tipo de vídeo aqui, né, de conteúdo no canal aqui no YouTube, deixe seu comentário aqui também. Isso é bastante relevante para a gente continuar produzindo conteúdos assim como esse, tá? Seguinte, vamos aqui para minha máquina, a gente vai desenhar um pouquinho dessa estratégia que a gente vai fazer aqui. Então imagine o seguinte, você tem um sistema seu aqui, uma API, né? Então vamos supor que é um servidor, né? Então o servidor da sua aplicação, e você sabe que de todos os componentes, né? Então aqui a gente está olhando a aplicação inteira. De todos os componentes, você tem, por exemplo, 200 milissegundos para ter essa requisição inteira preenchida ou respondida para o cliente. O que acontece? O que é importante a gente ter de consciência é que a gente vai ter vários componentes aqui dentro, até que a gente chegue de verdade nos problemas que a gente poderia ter. Então vamos supor que desses 200 milissegundos, esse trechinho aqui é o que está consumindo mais. E como que a gente vai saber se é ele que está consumindo mais? Geralmente a gente tem algumas ferramentas de monitoramento, mas o mais interessante para a gente fazer aqui seria realmente, por muitas vezes aqui, no feeling, né? Então, vamos testar se o banco é essa influência ou não. Tá? Eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer aqui. Então, assim, a gente vai tentar descobrir o que é essa influência, tá? Então, o que é importante aqui? Se a gente olhar para esse diagrama, então vamos supor que aqui eu tenho um load balancer, né? Então, eu tenho um dispositivo ou um componente de rede aqui antes, depois eu tenho algum processamento, alguma coisa aqui, depois eu tenho acesso ao banco de verdade, depois eu tenho algum processamento 2 aqui. O que acontece? Se a gente for testar tudo, a gente não sabe exatamente aonde está o problema, né? Então aqui eu já dissequei o problema para a gente, mas se a gente for olhar para a requisição como um todo, a gente está vendo ela como um todo. Então qual que é a intenção nossa? Tentar ter, de alguma maneira, uma ideia de que o problema está aqui, né? Ou o problema está aqui, ou o problema está aqui. Toda vez que a gente for fazer um teste, a gente tem que definir qual é o alvo, né? Então, quem é esse alvo que eu quero testar, tá? Então, como que a gente faz isso, tá? Então, vamos pegar aqui um pouquinho na prática. Eu tenho essa pasta aqui, eu vou criar um projeto novo. Vou instalar o Express só para a gente fazer uma simulação, tá? Então, de como que a gente pode testar isso, né? Então, npm install Express. Qual que é a ideia? A gente vai simular um servidor aqui. Então, ó, server.js. Então, const express é igual require express. Const app é igual express. Então, agora a gente vai começar a simular algumas coisas. Então, app.get, no barra, a gente vai fazer um async, rec res.
E o seguinte, eu vou criar uma função aqui em cima para a gente fazer alguns delays, né? Só para a gente entender o que está acontecendo. Então, const sleep vai ser igual. A gente vai passar um tempo e eu vou retornar uma nova promise. E essa nova promise vai ter um resolve, que vai ser chamado no set timeout, que eu vou chamar o resolve depois de um time. Qual que é a ideia aqui? A gente ter um sleep assíncrono, né? Então, com uma promise, então eu consigo dar um await nele aqui, só para a gente simular um banco de dados mais lento. Então, a ideia é o seguinte, a gente pode inclusive fazer o seguinte, ó, vamos colocar uma outra coisa aqui, ó, label, e eu vou chamar um label aqui, só para a gente conseguir saber quem é esse sleep, né? Então, nessa simulação é importante a gente conseguir fazer isso. E, aliás, essa simulação aqui é uma das coisas que eu também faço, tá? Então, a gente vai simular como se fosse um projeto inteiro, mas é uma coisa que a gente faz também na prática, né? Que é isolar esse problema para conseguir testar. Então, vamos supor o seguinte. A gente tem um processamento 1, await, sleep, processamento process 1, que vai demorar 1 milissegundo, o BD, que vai demorar 4 segundos, e o const, processamento 2, que vai demorar em torno aqui de 500 milissegundos. E a gente vai fazer o seguinte, REST.send, vamos supor que a nossa API aqui, ela retorna os dados do banco de dados. Eu quero e processamento 2. Legal. Então, olha só. O que mais que a gente vai fazer? f.listen, porta 3000, console.log, server running. Beleza. Então é o seguinte, tem aqui o meu teste, a gente vai fazer node server. Tá, o server está rodando, localhost 3000. Então o que acontece? Se a gente olhar aqui, né, então esse é o sintoma que a gente tem, que é a nossa aplicação tá lenta, né? Então, vou dar um F5 aqui, vou olhar em network, a gente vai ver que ela está como pending, e depois a gente vai ver quanto tempo ela demorou para responder. Ó. Então, 5.53. Então, o que acontece? A gente está olhando aqui para o todo. Ó. A gente está olhando para o todo. É lógico que o load balancer aqui, eu vou até tirar ele daqui, porque na verdade ele fica ainda um pouco fora, né, desse teste nosso. Vamos supor que a gente tem 3 componentes. Processo 1, banco de dados, processo 2. Então, o que acontece? O que a gente pode fazer aqui para tentar identificar aonde está esse gargalo? A primeira coisa que a gente pode fazer é tentar gerar alguma métrica. Então, você pode usar aí alguns softwares de monitoramento, tá? Então, para fazer isso, Datadog, Sentry e assim por diante, ele vai te mostrar uma ideia de como que está esses processamentos. Porém, você pode fazer uma outra coisa. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode tentar manipular isso aqui para ver se a gente descobre alguma coisa. Então, quando a gente faz um teste, a intenção nossa é manter coisas fixas e variar o que a gente quer testar. Então, por exemplo, será que o processamento 1, esse 1 aqui, ele está influenciando? Então, o que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer o seguinte. Eu posso rodar um teste nesse meu servidor, então eu vou deixar ele rodando aqui, vou abrir um outro terminal e eu vou fazer o seguinte. npx autocannon. O autocannon, ele faz várias requisições para minha aplicação. Eu não vou deixar ele muito concorrente, eu vou colocar que são 5 conexões simultâneas e o número de conexões que eu quero fazer, só para não demorar muito tempo, vai ser de 100 conexões. Então, ele abre 5 conexões simultâneas e tenta fazer 100 requisições. Qual o endereço que eu quero? Localhost 3000. E olha só, o que vai acontecer aqui? Deixa eu dar um OK aqui. Só para ele instalar. Ó, ele está rodando
Então ele está fazendo as requisições. Qual que é o detalhe? Ele vai demorar bastante, né? Porque a gente está com 5 segundos de requisição. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, senão a gente não vai terminar essas requisições. Deixa eu diminuir um pouquinho o tempo aqui. Só para a gente conseguir... Ó, na verdade, ele já empilhou várias requisições, né? Então, node server. Então, vamos lá de novo. AutoCannon. Agora ele vai ser um pouco mais rápido, né? Então, ele está passando mais rápido. A gente consegue saber ou perceber aqui que ele está executando. Mas o que é bastante importante é o seguinte. A gente vai olhar aqui como que foi o resultado. Ó. Então, olha só que bacana. A latência média, 572, que é mais ou menos isso mesmo. Ó, 100 mais 400 com 50 aqui, daria mais ou menos isso mesmo. O máximo foi 592, então foi bem legal. Requisições por segundo. Ele conseguia fazer 5, né, que é o que a gente colocou. Quantos bytes por segundo. E ó, o que a gente pode resumir? Né? Que ele conseguiu atender 100 requisições em 12 segundos. O que geralmente eu faço? Eu copio esse cara aqui. E aí eu faço o seguinte. Eu colo ele aqui com a descrição do teste que eu fiz. Então, processamento 1 ligado, BD e processamento 2 ligado. Só para a gente saber. Tá? Então, esse teste é com os 3 ligados. Então, o que eu posso fazer para testar? Lembra que eu tenho que tentar identificar aonde está esse gargalo. Então, o que eu poderia fazer? Vamos supor que o processo 1 aqui, ele sempre retorna a string process1, ou uma string parecida. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um mock aqui desse cara, e vou fazer ele retornar direto aqui, process 1. Vou reiniciar o servidor. E vamos testar novamente. Então, olha só, ele vai fazer a mesma coisa. É importante a gente manter os mesmos números, né? Então, número de conexões simultâneas, número de requisições que a gente está fazendo, que são 100 requisições, para que a gente consiga entender o que está acontecendo. Então, olha só. A gente já diminuiu para 466, 473 aqui, em 50% dos usuários vão receber mais ou menos nessa variação, e o máximo aqui de 491. Então, vou copiar esse cara de novo, vou trazer ele para cá com o resultado desse teste. Então, ó, agora, processo 1 desligado, BD ligado e processo 2 ligado. Tá? Então, desliguei um, liguei os outros 2. Beleza. Qual que é o próximo teste? Eu volto esse cara e eu vou simular que o banco retornou algum dado. Então, vamos lá. Vamos rodar novamente. Percebam que ele já foi bem mais rápido, né? Então, olha só, ele diminuiu muito, tá? Então, olha só, com o banco desligado, olha só o que aconteceu. A gente diminuiu para 4 segundos. Se a gente quiser até compilar melhor, ó, deixa eu fazer um outro arquivo aqui. Ó, a primeira vez que a gente rodou, a gente fez 100 requisições. A segunda está aqui. E a terceira está aqui. Então, olha só, a primeira estava tudo ligado, estava com 12 segundos. A segunda estava só o processamento 1 desligado e todo o restante ligado. A terceira estava só o banco de dados desligado. Então, a gente mocou, a gente fez um mock, né? A gente fez um banco falso, só para a gente testar quanto que está variando no acesso ao banco. Então, olha só que interessante. O maior ganho que a gente teve foi no banco de dados. Então, existe aqui uma hipótese que o meu banco de dados está sendo o gargalo dessa requisição. Então, o que a gente fez? A gente tinha uma requisição inteira, a gente testou, será que é esse cara aqui? Como que eu sei se é esse cara? Eu ligo e desligo ele para ver o quanto que ele influencia no resultado. O
que foi o que a gente descobriu aqui, ó, ele influencia mais ou menos em 2 segundos. Será que é o banco de dados, que é a minha outra hipótese? Então, o que eu faço? Eu ligo e desligo o banco de dados, entre aspas, né? Eu tento forçar ele a atender a 0, né? Então, para a gente conseguir saber. E olha só a queda que deu aqui, né? Então, a intenção nossa nesse teste é que a gente consiga ir variando, né, esses componentes que a gente tem aqui dentro, a ponto de descobrir qual é a lentidão ou por que está lento. E aí uma outra coisa que é interessante, tá? Então, vamos supor aqui eu tenho a sensação que é o meu banco de dados, tá? E aí o que acontece? Geralmente, o que a gente vai ter de sequência é essa, né? Então, eu tenho a minha aplicação inteira, que é essa simulação que a gente fez aqui. A gente fez alguns testes para tentar isolar quem é o problema. Identifiquei que o problema é o banco de dados, tá? E aí, agora que eu vou trazer o que eu estava fazendo de teste, tá? E como surgiu a ideia desse vídeo aqui. O que acontece? Eu estava fazendo exatamente isso, tá? Então, testei o processamento 1, testei o meu banco de dados, etc. E descobri que o problema estava no banco de dados. E aí, o que seria o problema do banco de dados? Né? Então, agora a gente tem um quadrado aqui, né? Esse componente, né? Se a gente pegar esse quadradinho, a gente tem um componente que é grande ainda. Por quê? Se a gente for pegar e explodir, né? Olhar dentro aqui do banco de dados, a gente tem algumas coisas que podem ser. Então, por exemplo, hipóteses que eu poderia ter aqui. Será que não é um problema da minha carry? Será que não é um problema de índice? Será que não é problema de driver? Né? Então, será que não é o driver que eu estou usando para conectar que está lento? Será que não é problema do ORM? E aí, como que eu vou descobrir aonde está esse problema? Tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer. A gente sabe que o banco está lento, né? Então, de acordo com o nosso teste aqui. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar essa mesma carry que o banco está executando e executar direto no banco de dados, né? Então, você abre um cliente, Postgres, enfim, qualquer cliente de qual banco você estiver utilizando, você executa a carry direto lá dentro. Se a carry está lenta, a gente descobriu que o problema, a hipótese nossa pode ser a carry agora. Né? Então, a gente tem que ir validando as nossas hipóteses. Se a carry está rápida, pode ser algum outro problema aqui. Pode ser uma falta de índice. Na verdade, se o índice estiver faltando índice, a carry vai estar lenta de qualquer jeito. Mas pode ser o driver. Então, olha só. Olha o que é a racional, né? Olha o processo que a gente está fazendo. Então, a gente descobriu que era o banco. A gente foi diretamente no banco e rodou uma carry. Se a carry tem um tempo de resposta que faz sentido, né? Então foi rápida e a gente não percebeu a mesma queda igual a gente teve aqui, ou se a gente teve a mesma queda, talvez, pode ser que tenha alguma coisa antes, né? Porque o que acontece? Ó, no caminho da requisição aqui no banco de dados, o que a gente tem é mais ou menos um outro diagrama, que seria o driver. A carry. E depois o banco, né? Então o banco vem depois aqui, ó. E aí sim a gente chega no banco. Então o que acontece? Se eu fui direto no meu banco de dados, rodei a carry, e eu percebi que ela não está lenta, que ela não está variando o mesmo tanto que variou aqui, né? Então ela está rápida, vamos supor que ela está respondendo em 20 milissegundos. Então a gente sabe que o banco está ok. Então a gente elimina mais essa hipótese. Então poderia ser ou a carry ou o driver. Como a gente rodou a carry direto no banco, a gente também consegue ter uma hipótese aqui que a carry está ok. E aí acontece, vai sobrar o driver. Né? Então, na verdade, a gente tem duas coisas aqui, né? Que pode ser o driver ou o ORM. E aí, como que você testa o driver ou o ORM? Tá? Que foi exatamente aonde eu estava testando e aonde eu descobri o problema na minha aplicação. O que acontece? Eu descobri que tinha vários drivers para o banco que eu estava utilizando. Tá? Então, estava fazendo um teste de performance no SQLite e usei vários drivers diferentes. Então, o que eu fiz para testar? Eu fiz a mesma coisa que eu falei para vocês aqui. Então, eu descobri que era o banco. Né? Então, descobri que o problema estava no banco. E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma configuração
mais ou menos assim. Ó. Então, eu queria testar se realmente era o banco de dados. Então, eu fiz o BD1 aqui no barra, sei lá, BD1, e aí eu coloquei que eu estava usando o BD1, que dava ali uns 400 milissegundos. E aí depois eu fiz um BD2, que estava mais rápido. Tá? Então, eu não lembro exatamente a diferença de tempo, mas foi muito grande. Então, ó, tem o BD1, que estava, esse valor aqui eu estou chutando, só para a gente forçar ele a ter esse problema de performance. E aí o BD da segunda requisição, o que eu fiz? Eu mantive ele com outro driver. Então, eu importei os dois drivers e escolhi o driver que eu queria para cada teste. Tá? O que é importante dessa estratégia? É a gente entender o que a gente está congelando e o que a gente está testando. Tá? Então, aquela primeira vez que eu rodei esse teste, a gente pode chamar, estatisticamente esse é o nome, é o grupo nosso de controle. Tá? Então, é a situação que a gente está agora. Depois disso, a gente tem os nossos grupos experimentais. Né? Então, a gente vai experimentar uma primeira hipótese olhando para o processo 1. Vou testar uma segunda hipótese olhando para o banco de dados. Vou testar uma terceira hipótese olhando para o processamento 2. Disso, eu elimino as hipóteses que poderia ser o processo 1 e o processo 2, né, para esse primeiro momento. Né? Então, descobri que é o banco de dados. Descobri que é o banco de dados, agora eu crio novas hipóteses. Então, eu tenho o meu grupo de controle de novo, que é com esse driver que eu estava utilizando, e aí eu vou testando novamente. Então, tá a hipótese agora do banco de dados, a hipótese da query e a hipótese do driver de verdade. Olhei para a hipótese do driver. O que eu tenho de opção? Eu tenho o driver que eu estou utilizando, que é o controle, eu tenho esse novo, que é o que eu quero utilizar agora. Então, isso é bastante importante para a gente conseguir afunilar esse problema. Então, é muito importante a gente congelar as coisas. Então, o que mais gera influência em um teste como esse? Aqui a gente está fazendo um teste pequeno, né? Mas outra coisa que influencia, fazer na mesma máquina, tentar usar os mesmos recursos que você tem disponível, rodar várias vezes, né? Então, consolidar esses resultados para ver se não tem alguma outra influência, se a sua máquina não está sofrendo alguma influência de alguma coisa processando, alguma atualização, algo nesse sentido. O que mais que pode influenciar? Se você fez alguma coisa na sua máquina. Então, por isso que é importante você reiniciar o serviço, reiniciar o banco de dados, tá? Então, para perceber se não tem algum problema ali, tá? Mas, geralmente, o que é mais importante, tá? Quando a gente está nessa fase de descoberta, é a gente sentir esse cheirinho, né? Então, será que não tem um cheirinho aqui que o banco está com problema? Né? Então, isso é bastante importante que a gente entenda. Onde está esse cheirinho ali de alguma coisa errada. E aí, depois que a gente tem os nossos dois casos de teste, então a gente foi afunilando, né? A gente descobriu que era o banco. Aí eu tenho o BD1, que eu posso testar aqui. Deixa eu ver se eu startei. Esqueci de startar. Ele deu 100% de erro. Outra coisa legal do AutoCannon, né? Ele consegue mostrar para você que ele não conseguiu chegar lá. Então, vou testar o banco 1, ó. Vamos ver como é que fica. Vamos ver. Então ele foi com 12 milissegundos. E o banco 2, que seria o driver 2. A gente sabia, né, que estava com 12 porque a gente sabia que era o grupo de controle. Né? Então a gente já sabia que ele era realmente um pouco mais lento. E aí ele baixou para 5. Então a gente conseguiu comprovar que o driver estava influenciando. Tá? É lógico que a gente roda mais vezes e assim por diante, roda com mais conexões, ao invés de só 100. Geralmente eu coloco 10 mil requisições. O que mais você pode fazer? Você pode rodar no servidor de staging para saber o mais próximo de produção, para ver se não tem outra coisa. Mas o mais importante, e aqui que é o grande takeaway, né, desse vídeo, é importante você entender quem você está congelando. Tá? Então, quem que você está deixando fixo e quem você está variando. Por quê? Porque a sua hipótese é ela que vai variar. Né? Então, dado que você tem um grupo de controle, quais são as hipóteses que você quer testar para saber quem está influenciando o quê? Uma coisa que é bastante interessante, tá? No passado o pessoal falava muito do PHP, né? Do PHP ser mais lento que o Node, etc. E uma coisa que era bastante curiosa nessa época, muita gente utilizava um servidor HTTP chamado Apache, né? Apache HTTPD. E o que acontece? O Apache tinha alguns problemas, dependendo da configuração padrão dele. Então, é ele que atrapalhava muito a performance do PHP. Então,
muito disso é importante a gente dissecar. Porque, vamos testar, por exemplo, nesse caso do PHP, vamos testar se a gente colocar o Nginx na frente, se ele não vai melhorar. Vamos testar se a gente aumentar o número de conexões aqui no HTTPD. Então a gente consegue ir testando isso, rodar o PHP sem o HTTPD, rodar o seu servidor sem load balancer, tentar entender aonde está esse detalhe. Então tentar entender aonde está esse detalhe de verdade. Tá? Então é importante isolar. Tá? Então tenha o seu grupo de controle, tenha as suas hipóteses para que você consiga identificar. E aqui fica a dica de duas ferramentas ou duas formas que eu uso bastante. Tá? Então, que é criar um servidorzinho testando essas hipóteses. Então, se você tem um sistema em produção que tem autenticação, tem vários processos e etc., vai ser muito mais difícil de você verificar onde está o problema. Então, você vai ter que tirar uma hipótese. Então, eu quero testar a hipótese do banco de dados. Você vai ter que isolar ela para que você consiga congelar aquelas outras variáveis. Então, congelar que não é você vai considerar nessa primeira hipótese que não é um problema de load balancer. Né? Então, é legal que o seu teste ele tem que ser mais uma mira laser. Né? Então, você tem que testar suas hipóteses para você conseguir ir removendo essas hipóteses. Tá? E aí, o grande detalhe que é importante é a reprodutibilidade disso. Então, quando você faz igual a gente fez aqui, a gente consegue provar e ser reproduzível. Então, esse teste que eu fiz aqui, se a gente repetir ele várias vezes, a tendência dele é de manter o resultado estável. Então, essa é a ideia, que você consiga reproduzir isso, que você consiga perceber essa tendência, mesmo que você repita várias vezes. Por isso que é importante ter um método certo de testar, igual a gente fez aqui, isolando e congelando as variáveis que não fazem parte daquele teste. E aí, só o último ponto interessante aqui, é por isso que muitas vezes o pessoal faz muito teste AB, né, para checar se uma coisa está funcionando ou não. E aí o que acontece? É por isso que é importante a gente não mudar tudo, né? Tem gente que vai testar as duas, vamos supor, do banco de dados 1 e do banco de dados 2, além do banco, muda o processamento 1, muda o processamento 2, muda tudo ao mesmo tempo. Então, se a gente percebe uma melhora, a gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe o que mudou. Então, por isso que é importante a gente ter o grupo de controle, ter o grupo experimental ali, que a gente está rodando o experimento, somente nessa variação que a gente está precisando. Né? Então, por exemplo, no caso de um teste AB, a gente pode variar ali uma cor de um botão, um texto de um botão, mas o restante todo é igual. Né? Então, vai variar só aquele cara. Tá? Então, isso é bastante importante para que a gente consiga ter resultados consistentes. Tá? Então, isso que é interessante disso. E a gente acha que às vezes é só em computação que a gente vai ter isso. Não, na verdade, a gente tem essa estratégia em tudo. Se você vai testar um remédio novo, você vai fazer a mesma coisa. Então, um grupo de pacientes vai receber placebo, um outro grupo de pacientes vai receber essa droga nova, né? Então, esse remédio novo. E aí o que acontece? Nem mesmo os próprios pacientes sabem disso. Nem mesmo o médico sabe disso. Por quê? Porque isso também é uma influência. Né? Então, todo mundo é considerado ali que está tomando o remédio certo. Né? Então, é para gerar menos influência. E é a mesma ideia aqui. Né? Então, como que a gente gera menos influência para que a gente consiga determinar aonde está esse ponto de melhora. Tá? Então, aqui eu quis trazer só um pouquinho dessa ideia. Né? Então, da gente ter as hipóteses, da gente isolar. Né? Então, se eu fosse testar o driver do banco, eu faria isso daqui. Foi exatamente isso que eu fiz com o meu driver do banco. Tá? Então, eu inclusive carreguei os dois drivers junto na aplicação e rodei os dois testes variando o mínimo possível. Então, a gente é a mesma API, etc., com dois drivers diferentes, para ver o que acontece. Então, a gente consegue testar isso variando o que a gente tem de hipótese. Tá? E aí, você consegue consolidar os resultados e saber onde estava o problema, onde estava o gargalo da sua aplicação. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Tá? Então, como que a gente consegue aqui identificar alguns gargalos e exercitar esse gargalo para saber se realmente é ele que está problemático. Tá? Então, é muito importante a gente congelar o que a gente não tem como hipótese e variar somente esse experimento. Né? Então, no caso nosso aqui, a gente foi identificando o que era o banco de dados, né? Então, até a gente conseguir realmente achar uma forma de melhoria. Coisas que eu já vi no mercado o pessoal fazendo, né? Que, inclusive em empresas que eu já trabalhei, que atrapalham bastante. Então, antes de identificar realmente onde está o gargalo, aplicar uma melhoria. Né? Então, por exemplo, não, eu acho que o processamento 1 precisa ser cacheado. E aí já aplica uma cache no processamento 1, mas você, na verdade, não sabe exatamente se o problema maior da sua aplicação estava no processamento 1. Então,
é legal, antes de aplicar uma melhoria, você entender como que você estava, para você saber se aquele custo que você adicionou justifica, né? Então, se você vai colocar uma cache, você vai ter um custo a mais. Então, será que justifica o custo pela melhoria? Então, isso vai ajudar bastante, inclusive, para você vender a ideia para o pessoal que vai tomar a decisão se você coloca ou não essa funcionalidade ou essa feature a mais no seu software, né? O cache ou algo nesse sentido. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa de curtir, comentar aqui embaixo e eu te vejo no próximo. Valeu!